Escuta aí, irmãos. Se tu estás indo para a igreja, tu vive tua vida formal de igreja. Tu vive o sacrifício religioso de igreja. Se tu prioriza a tua vida na igreja, mas se nas igrejas que vocês estão, vocês não estão sendo formados, discípulo de Cristo, aprendendo do Evangelho, sendo informado da verdade de Deus, edificando as vossas vidas para santificá-las na palavra de Deus, nada do que vocês estão fazendo dentro das igrejas tem valor nenhum. Qual o entendimento que você tem de estar dentro de igreja? O que lhe ensinaram para você viver dentro de igreja? Ensinaram a você que tem que estar dentro de igreja para quê? Então é isso que é importante levar para o entendimento das pessoas. O porquê e para quê. Tudo tem que ter o propósito, irmãos. Tudo tem que ter a finalidade e o objetivo. Nada neste mundo pode ser feito por fazer, sem entendimento, aleatório. Tem muita gente vivendo assim, mas com Deus não. Com Deus você tem que fazer tudo com entendimento. E o entendimento dentro daquilo que Ele orienta, mostra e pede. Com Deus, nós temos que ter o entendimento da direção dEle, que Ele coloca para nós. Então, a pergunta mais uma vez para você é essa. Qual o objetivo que você tem de viver essa vida escravizada, centralizada na dependência de igreja? Aonde você devota a sua vida, consagra o seu viver, de manhã, de tarde, de noite, em cultos, em obrigações, em tarefas, cumprindo o trabalho estabelecido e imposto dentro do sistema igreja. Por qual finalidade ou qual entendimento que você está fazendo isso? Não, é para adorar a Deus, é para buscar a Deus, é para estar na presença de Deus, é para servir a Deus. Eu tenho que estar na igreja para buscar a Deus. Você está vivendo algo que Deus não orienta. Você está perdido do entendimento de Deus. Nada disso que você entende que está vivendo para Deus é o que Deus pede. A sua vida de igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Você vive essa vida escravizada com trabalhos, compromissos, obrigações, tarefas, responsabilidade, presença de igrejas que vocês são obrigados a estar. Vocês vivem isso pensando que é para Deus. Nada disso é pedido por Deus na sua palavra. Nada disso. Nada disso que o povo vive nas igrejas, dentro das igrejas, Deus não pede isso a ninguém. Primeiro que Deus não estabeleceu você estar servindo a Ele dentro de nenhuma igreja. Deus não orientou você a buscar Ele dentro de nenhuma igreja. Deus não estabeleceu sua vida com Ele de fé, de comunhão, santificando, sendo cada dia mais firmado nele, dentro de nenhuma igreja. Vocês já começam errado por aí. Jesus, que trouxe a revelação de Deus para o homem encontrar o caminho e a salvação de Deus, não conduziu ninguém por esse meio. Vocês têm que conhecer a verdade. Vocês têm que ser libertos dessa prisão mental, espiritual que Satanás colocou à humanidade ao longo dos séculos, dentro dessa mentira de igreja, casa de Deus. O povo servindo e sendo escravo devoto, sendo zeloso e praticante da vida legalista religiosa. A pergunta para você é: qual o objetivo de você ir à igreja? Não, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus. Eu te pergunto, tu estás sendo formado discípulo de Cristo? Tu estás sendo instruído na verdade do Evangelho? Tu estás sendo orientado à submissão a Cristo pela palavra? Tu estás orientado a viver a santidade e a vida de fidelidade a Jesus, guardando a palavra dele?
Ou tu está sendo orientado a guardar prática, normas, regras, princípios, valores e formalidade religiosa de igreja. Tu está consagrando tua vida no entendimento da palavra de Deus para viver nela, no teu viver com o próximo, ou tu está sendo ensinado dentro das igrejas a viver uma vida com Deus, indo para trabalho, obrigação, tarefa, compromisso dentro das igrejas. O que é que tu estás vivendo, aprendendo e sendo instruído e sendo formado dentro dessa igreja? Qual o teu entendimento da vida com Deus? Da salvação, da justificação, da santificação? Qual o teu entendimento de ser de Deus, de estar em Deus? Qual a certeza e a convicção que você tem da tua salvação? Aonde está alicerçada a tua fé, esperança e confiança? Aonde tu estás para ter a certeza de que estás em Deus? Repetindo a pergunta, aonde tu estás para que tenhas a certeza de que estás em Deus? O que é que o povo está vivendo e aprendendo e praticando dentro das igrejas? É o Evangelho de Cristo? Estão aprendendo de Cristo? Então, estão sendo formados cristão, discípulo de Cristo, que guarda e pratica a palavra de Cristo na sua vida e no seu viver com o próximo, aonde estiver? Ou estão vivendo, sendo instruídos a praticar uma vida de santidade, de justiça, de servir a Deus, centralizados dentro das igrejas, com muitos trabalhos, compromissos, tarefas, flagelos, penitências, cultos, atividade religiosa, compromisso religioso? É isso que você está aprendendo? É isso que você está sendo formado? Você está sendo formado um discípulo de Cristo ou um discípulo de ministério igreja, na cabeça da direção do pastor, presidente, do papa, do padre, ou qualquer líder religioso? Você está sendo formado a edificar a tua vida com Deus na palavra, pela palavra, ou nas igrejas, pelos trabalhos das igrejas? É sério, irmão. Muita gente não gosta do conteúdo de instrução que eu levo. Sabe por quê? Porque o conteúdo de instrução que eu levo condena e reprova tudo que os religiosos vivem, em qualquer religião. Em qualquer religião. O Evangelho não é isso que vocês estão aprendendo, vivendo e praticando, sendo zeloso e devoto dentro das religiões. Vida com Deus, estar em Deus. Não é isso que vocês foram ensinados a viver preso, escravizado, centralizando o viver de vocês dentro de uma instituição cheia de obrigação, de tarefa, sob jugo e fardo de servidão imposto pelos homens. Onde suas vidas ficam robotizadas. Vocês alienados, escravizados, com a mente cauterizada, na mentira, pensando que estão na verdade. Qual o objetivo de você estar na igreja de manhã, de tarde e de noite? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Culto disso, culto daquilo outro. Eventos, festividades, atrações, entretenimentos que distraem vocês. Para fazer vocês estar centralizados. A vida de vocês dentro de igreja, através de tudo isso que é colocado para vocês viverem, que Cristo não pediu, porque Cristo veio para nos libertar, principalmente da mentira, da escravidão religiosa que o povo está. Jesus veio para nos libertar. Então a pergunta é, o que vocês estão vivendo e praticando? Qual a importância? Qual o valor? Qual o princípio? Por que vocês entendem que tem que estar dentro de igreja? Qual é o entendimento de vocês? Alguém disse para mim, né? Um desses religiosos. Não, o crente tem que estar na igreja. O cristão tem que estar sob a autoridade de um pastor, dentro de uma igreja. Ou seja, você tem que estar dentro de um sistema religioso, submisso na autoridade e no governo dos líderes das religiões. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso aonde, irmãos? Aonde que os apóstolos ensinaram isso? De onde saiu essa mentira? Do diabo. Porque isso não vem de Deus. Jesus não orientou ninguém a estar dentro de nenhuma instituição religiosa, sob o governo e a autoridade de nenhum líder religioso,
como se fosse a autoridade espiritual de Deus, para aquela pessoa estar sendo guiada para Deus por intermédio de líder religioso que se colocam diante do povo como mediador para Deus, aonde leva o povo a centralizar sua vida com Deus dentro de igrejas, instituições. Será que Jesus ensinou isso, irmãos? Saiam da ignorância, irmãos. Deixa de ter o coração duro, a mente obscurecida pela mentira do diabo. Deixa a luz de Deus iluminar o vosso entendimento, irmãos. Seja humilde. Se liberta dessa prisão escravizatória do sistema religioso. Deixa a luz de Deus iluminar a tua mente alienada dentro do sistema. Você precisa tomar a atitude que Paulo tomou quando conheceu a Jesus. Paulo nunca poderia servir a Deus dentro da religião que ele vivia, achando que era de Deus, servindo como para Deus, devotando sua vida como se fosse para Deus. Paulo nunca poderia servir a Deus dentro da religião que ele vivia, entendendo que estava servindo a Deus. Foi preciso ele conhecer a verdade que é Cristo e se converter a Cristo. Ninguém, é o que eu digo sempre, você quer acreditar ou não, é um direito seu. Crer ou não, é um direito de quem ouve a verdade. Agora a verdade tem que ser pregada. Eu não estou preocupado se você vai crer ou não crer. Eu estou preocupado em cumprir o ministério que Deus me deu. Pregar a verdade, semear a palavra. Ninguém, eu sempre digo isso, ninguém pode ser fiel a Deus, pode seguir a Cristo, submisso, subjugado, na autoridade de líderes religiosos, dentro de nenhuma religião. Nem católica, nem espírita, nem evangélica. Eu estou sempre citando essas religiões, porque são as principais aqui do nosso país. Mas todas as religiões, ninguém pode servir e seguir a Cristo, estando guardando princípios e valores subjugado à autoridade de líderes religiosos dentro de nenhuma religião. Se você quer seguir a Cristo, estar em Deus, se converta dessa prática, desses valores, desses princípios religiosos que você guarda na sua vida como valor de Deus. Conheça a verdade e considere tudo como esterco, por perda, para que você possa ganhar a Deus. Diante de Deus, o teu sacrifício religioso, a tua penitência, o teu pacto, o teu voto, teu crucifixo, teu rosário, tua água benta, teus cultos, tuas igrejas, tuas devoções, teu monte, tuas campanhas, nada disso tem valor para Deus. Nada disso não te aproxima de Deus. Nada disso te faz ser mais santo ou menos santo. Só faz te afastar de Deus. Considera tudo isso como esterco, irmão. Olha para a verdade, irmãos. Vai aprender o que Cristo nos ensinou. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro da igreja. Jesus não ensinou ninguém a estar submisso, escravizado sobre a autoridade de nenhum líder de igreja. Jesus não ensinou ninguém a fazer campanha, pacto, voto, subir monte para buscar a Deus e receber bênção de Deus. Jesus não ensinou ninguém a cumprir nenhum ritual nem cerimonial religioso como meio de graça. Jesus não orientou ninguém a buscar estar dentro de igreja verdadeira ou buscar a religião verdadeira. Jesus não ensinou nada sobre isso. Tudo que Jesus ensinou é centralizando o homem para ele, nele, não dentro de nenhum ambiente, na direção do homem. Ele é a cabeça, ele é o pastor, ele é o guia, é o mestre. Então as pessoas precisam aprender de Cristo. Ser discípulo de Cristo é estar em Cristo, na palavra de Cristo. Ser cristão não é estar dentro de nenhuma religião cristã, vivendo o cristianismo dentro da religião. Você tem que viver Cristo na sua vida, aonde você estiver, na sua vida e no seu viver com o próximo. Não é viver o cristianismo dentro de religião, é viver a direção de Cristo na tua vida e no teu viver com o próximo, aonde estiver. Não é no centro religioso igreja, para você centralizar toda a vida com Deus ali, como hoje os religiosos neste mundo vivem, todos eles. Tudo de Deus é centralizado nos ambientes chamados igreja. Eu estava aqui levando a instrução da palavra de Deus numa live que eu fiz e coloquei no YouTube. Entrou uma pessoa lá, religiosa, que eu conheço religioso e conheço o cristão, que é discípulo de Cristo. Entrou uma religiosa lá e disse assim: se arrependa. Você está com o entendimento perdido. Se arrependa enquanto é tempo. E aí eu
Entendi, porque a gente que tem a sabedoria de Deus, a gente entende. Antes da pessoa se expressar, nas poucas palavras que elas bota, a gente já conhece. Não tem aquele ditado, um bom entendedor, poucas palavras entende, né? Mais ou menos assim. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, quando esta pessoa lá no YouTube colocou esse comentário, pedindo para que eu, viesse me arrepender e me converter, ela entendeu que eu estava pecando contra Deus. Por quê? Porque eu estou ministrando contra a mentira pregada nas igrejas pelos pastores das igrejas. Ela acha que eu estou pecando contra Deus porque eu estou falando das igrejas, dos pastores, pregando, expondo e condenando a mentira que eles pregam dentro desses ambientes. Será que Deus vai me punir? Será que eu estou pecando falando a verdade? Ou se ela está em pecado porque está na mentira, com a mente entenebrecida? Então é isso, irmão. Sabe qual é a estratégia do diabo? É colocar confusão e dúvida na mente do homem. Ele quis colocar dúvida na mente de Jesus. Se tu é filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus, não precisava provar nada a Satanás. Tem muita gente querendo provar que é de Deus. Eu não preciso provar que sou de Deus, porque Deus conhece os que são seus. Eu não tenho que provar nada a ninguém, eu tenho que continuar pregando a palavra e não me distrair com nenhuma conversa fiada de ninguém que me tira do alvo. Pode dizer que eu sou um herege, que eu sou um filho do diabo, que eu não sou de Deus, que Deus vai me pegar. Pode dizer, como tem muitos que dizem isso. Mas eu tenho a minha consciência, a alegria, a convicção, a minha direção por Deus, pelo Espírito Santo que está em mim, me guiando na palavra. Eu vou parar para analisar quando eu estiver fora da palavra. Vocês estão entendendo isso? Então, o próprio Satanás, ele trabalha para colocar dúvida na mente do homem de Deus. Ele quis colocar na mente de Cristo. Ele quis colocar a dúvida em Jesus. Jesus, pregando o Evangelho, o diabo levantou irreligiosos para dizer que Jesus era do demônio. Estava pregando por demônios. Enquanto quem era do diabo, quem estava pregando as mensagens de Satanás, eram eles, os irreligiosos. Porque os irreligiosos, eles não usam o princípio da palavra para julgar nada. Eles usam o princípio da religião, das interpretações e das doutrinas de demônios pregadas na religião. Os religiosos não têm liberdade para analisar as escrituras. Eles ficam nos seus argumentos particulares. Olhe, não julgue não, porque Deus vai te pegar. Eles tentam as pessoas colocando constrangimento, temor, medo. Está entendendo? Os religiosos, irmãos, é um instrumento do diabo, irmão. Eu digo isso porque é o que a palavra me revela. Os religiosos vivem a mentira, a hipocrisia. Os religiosos fingem que são de Deus, mas não são. São filhos do diabo. Todos eles. Porque não estão na verdade. Porque quem é de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião ou igreja. É quem está em Cristo para se tornar filho de Deus. Não por religião, mas por fé em Jesus. Somos tornados filho de Deus. Nós somos de Deus por Cristo, não é por religião. Então essa pessoa veio querer me persuadir com o comentário dela. Está lá no YouTube. E pelo comentário dela, eu acho que ela é uma católica do sistema católico romano, não é? Mas eu sou muito julgado, criticado e condenado pelos católicos, pelos evangélicos, pelos espíritas, pelos testemunhos de Jeová, pelos mormons e por todos aqueles que estão na mentira. Eu estou sendo julgado porque eu estou na luz. Eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. E eu disse para essa moça que botou esse comentário, me questionando e mandando eu me arrepender, porque senão eu ia pagar. Mandou me arrepender enquanto é tempo. Eu digo, use argumento plausível da palavra e me convença para que eu me arrependa. Mostre-me aonde eu estou errando. Mostre-me aonde eu estou pecando contra Deus. Acabou, irmão. Acabou. O religioso ele não vai ter argumento. Ele vai usar a tática dele para influenciar você no emocionalismo, no medo, coagindo você. Olhe, não fale, não levante a palavra, não se levante contra o ungido do Senhor. Não fale do escolhido de Deus. Não fale do ungido do Senhor. Não fale da igreja de Deus. Que igreja de Deus? Quem disse a você
que o sistema religioso evangélico, católico, espírita, mormon, testemunho de Jeová ou qualquer outro é a igreja de Deus. Quem disse a você que a igreja de Deus é uma instituição no governo do homem? Igreja de Deus são pessoas que estão no governo de Deus, que é Cristo. É por isso que o povo não resiste. Porque eu estou com a palavra. Eu estou na verdade. Eu estou na luz. E quem vier nas trevas vai se aborrecer. Não vai aceitar a luz. Vai correr. Vai criticar. Vai caluniar. Vai defamar. Vai usar o argumento da religião. Mas não vai me convencer da ideia maldita deles que eu estou errado, porque eu estou na verdade. Eu não sou a verdade, eu estou na verdade e prego a verdade. Qual o seu entendimento de igreja? Você já começa na mentira do diabo por aí. Os religiosos já começam na mentira do diabo por aí, que eu tenho que buscar a Deus na igreja. Quem disse isso? Não, porque a igreja é a casa de Deus. Eu tenho que viver minha vida com Deus na igreja. Se eu não estiver na igreja, eu não sou de Deus. Já começa pela essa mentira do diabo pregada para o povo ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos que isso vem sendo pregado, irmão. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio libertar o povo disso, da escravidão religiosa. Que levava o povo a estar preso na condenação do pecado. Porque o povo era impedido de conhecer a verdade. Dentro da religião, do sistema que Satanás levantou para tirar o povo do conhecimento da verdade e manter o povo em maldição. Jesus vem pregando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os homens levantam seus conceitos e princípios e valores religiosos dentro das suas instituições religiosas e leva a mentira de que o homem vai encontrar Deus por ali. Jesus não ensinou isso. O povo é ensinado que a vida de consagração, de santificação a Deus é dentro das igrejas, pelas obras e tarefas de igreja. Jesus não ensinou isso, irmão. É aí que o povo se perde. Deixam de conhecer a verdade, de colocar a sua vida priorizando na verdade, de estar na verdade para viver a mentira do diabo como se fosse verdade de Deus. Onde esse povo está morto pensando que está vivo. Estão adorando a Deus em vão, pensando que Deus está recebendo esses muitos cultos e atividade religiosa. Estão vivendo o sacrifício de tolo. Estão reprovados da fé. Por quê? Porque não estão vivendo uma vida de fé com Deus pelo entendimento do Evangelho, irmão. E dentro das religiões, todos os discípulos das religiões são ensinados a fazer obra, ter mérito para Deus abençoá-lo, para Deus dar a ele o perdão, para que ele for salvo, seja salvo. Eles são orientados a ter obras, a ter méritos, a estar nos ambientes servindo como se fosse para Deus abençoá-los. Dentro das religiões, eles são ensinados a buscar algo de Deus pelo seu mérito, suas virtudes, nas obras religiosas. É aí que o povo está perdido e pensando que estão salvos, né? Então eu não estou nem aí, irmão. Podem me julgar. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizer que eu sou um herege. Pessoas se afastando de mim. Mas as pessoas que estão se afastando é a religiosa, tá? Porque as que estão guiadas pelo Espírito Santo de Deus estão em comunhão comigo. E eu estou com elas. A comunhão do povo de Deus não é dentro de igreja nenhuma. É dentro da palavra pelo Espírito Santo. O vínculo da paz, a unidade da fé, a comunhão do povo de Deus não é por meio de nenhuma igreja, estando dentro dela, servindo, praticando, vivendo a formalidade das congregações, dos ajuntamentos, na formalidade. A comunhão do povo de Deus é na palavra, é na luz. Se estivermos na luz, não é nas igrejas. A luz é Jesus. Se estivermos na luz, como na luz ela está, que é a verdade, Jesus é a verdade, está na verdade. Teremos comunhão uns com os outros. Quando estamos em Cristo, temos comunhão uns com os outros, porque estamos guiados pelo Espírito Santo, que nos leva a uma só fé, uma só doutrina, um só senhorio, uma só esperança em Jesus. Essa é a comunhão que precisamos ter. É a vida de fé que Deus quer que a gente viva.
Opa, tem seu Rodrigo. Agora eu vou querer. Ok. Obrigado. Então que Deus ele possa estar cada dia mais nos guardando na sua graça, né? Nos protegendo e nos livrando do mal, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, não nos deixa cair em tentação. Deus vai sempre nos livrar do mal. Agora, você só vai sofrer o mal se você ou eu não der ouvido à direção de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo. Nós não estamos na presença de Deus só no intelecto, não. Não é uma igreja que nos liga a Deus. Não é uma igreja que nos guia para Deus. É o Espírito Santo. É Jesus. Ele está em nós. Então ele está nos guiando, ele está nos orientando. Agora você está sendo zeloso, está sendo cuidadoso da doutrina, está sendo prudente ao combate da fé, a conhecer cada dia mais e prosseguir em conhecer o Senhor, para que você esteja firme, firmado e não venha cair, e não venha cair da graça, e não venha apostatar da fé, e não venha voltar para a perdição, para as trevas, para a escuridão mental, a cegueira espiritual que o mundo está. Cuidado, você que está em Cristo na luz, você pode voltar para a cegueira espiritual, se você não se conduzir, não perseverar em permanecer guiado por essa luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu não me deixar guiar pela palavra, eu perco e me desvio da luz e volto para as trevas. É o que tem acontecido com muita gente que estava na luz, estava na fé, estava com a vida com Deus. Hoje estão mortos, separados e reprovados da fé e perdidos de Deus, porque não foram prudentes para se manter firme e fiel, cuidando da vida deles na doutrina de Cristo. Estão mais preocupados em priorizar, em cuidar as suas vidas, estar dentro de igreja cumprindo, observando e sendo zeloso das formalidades religiosas. Cuidado, então reflita aí. Eu preciso estar buscando a Deus aqui, ó, em oração, lendo a palavra, aprendendo de Cristo, tá? Tem nada a ver com Abraão, Isaac e Jacó. São fatos da história onde Deus trabalhou que eu preciso conhecer. Mas o mais importante para o meu conhecimento para chegar a Deus e ser salvo é a partir de Cristo. Aprendam isso. Tem muita gente aí preocupando em conhecer as histórias do Velho Testamento. Vá conhecer, aprender de Cristo a partir do Novo Testamento, que engloba os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Apostólicas e Apocalipse. Alguém diz assim, mas os 4 Evangelhos não é o Novo Testamento. Os 4 Evangelhos, ainda a lei está em vigor. Verdade. Claro que sim. Concordo com isso. Mas entenda uma coisa. A partir dos 4 Evangelhos, ainda na lei em vigor, já começa Deus manifestar o conhecimento da graça para o povo. Está entendendo isso? Só que a graça foi estabelecida, o novo pacto, a nova aliança foi estabelecida a partir da morte de Cristo. Mas antes de Jesus morrer, ele estava cumprindo o ministério, pregando a graça, levando para o povo o conhecimento da graça, mostrando o povo o caminho para Deus. Você acha que João 14,6, Jesus está falando da lei ali? Ele está mostrando que a graça está revelando para que aqueles que estão na lei, buscando se justificar, encontrar Deus por outro caminho, conheçam a verdade. Que é Ele, o caminho, a verdade e a vida, para o homem estar em Deus. Aprendam isso. Não fica aí nessa, não. Teve alguém que disse a mim, não, o senhor está errado. Os 4 evangelhos não é o Novo Testamento, é o Velho. O Novo Testamento começa a se desenrolar ali, meu amigo. Quando Jesus nasce, ainda no vigor da dispensação da lei. A lei estava em vigor ainda. Mas a partir dali, Jesus já começa a pregar o Evangelho.
as boas novas para os judeus que estavam na lei. E depois Jesus manda pregar para todos os demais povos que não eram judeu, em qualquer lugar da terra. Primeiro, o evangelho foi pregado para os judeus que estavam sob o jugo da lei, e depois para os gentios que continuavam também na condenação do pecado. Porque não eram judeu, não estavam sob o jugo da lei, mas eram pecadores e estavam sobre o jugo do pecado. E todos precisam de Jesus para ser livre da maldição do pecado, que levou o homem à condenação eterna. Só Jesus, irmão. Só Jesus, irmão. Não tem outro termo, irmão. É bom demais conhecer a verdade. Então aprenda isso. Ah, mas os 4 evangelhos é ainda a lei que está em vigor. A lei está em vigor, mas Jesus já está pregando o caminho da graça, o meio de salvação para aqueles que estavam na lei. E quando ele morre, tudo aquilo que ele falou agora está estabelecido em Cristo. O homem não encontra mais a Deus em templo. Não é através de sacerdote que eu tenho que me dirigir a Deus. Não é através de sacrifício, não é por meio de ritual, não é por meio de ambiente, de lugar. É por meio de Cristo. Foi isso que ele levou ao conhecimento dos que estavam na lei. É isso que nós temos que pregar. Deu para entender? E a gente vai aprendendo mais e mais e mais todo dia. Precisamos aprender mais um pouco do Senhor. E como é que a gente aprende de Deus? Com a palavra, irmão. Porque tem muita gente dentro das igrejas pensando que estão buscando a Deus. Sabe o que está acontecendo? Estão se afastando e se perdendo cada vez mais de Deus. Porque não estão recebendo o ensinamento. Não estão sendo formados no conhecimento de Cristo. Estão sendo formados discípulos de igreja, escravizados, robotizados pelo homem, dentro das regras, das normas e das obrigações que os homens colocam para o povo viver. Aonde? Dentro das igrejas. Toda a vida de Deus é centralizada dentro das igrejas pelos líderes de tais igrejas, religiões. Jesus não está restrito dentro de nenhuma igreja. O caminho da vida não é dentro de nenhuma igreja. A verdade de Deus não está dentro de nenhuma igreja. O homem não encontra Deus e não vive para Deus dentro de nenhuma igreja. Aprendam isso e comecem a ser prudentes. Vocês têm a palavra. Vão buscar iluminar o vosso entendimento com a luz de Deus. Aprendam de Cristo, que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, que ordenou os apóstolos pregar, o que foi ensinado e pregado para o povo em Atos dos Apóstolos, o que foi doutrinado e instruído para a igreja nas cartas apostólicas, o que está revelado em Apocalipse. E aí você vai ter o conhecimento da verdade que liberta, e você vai ser livre se crer nessa verdade e se converter da mentira para a verdade. Você vai ser livre e liberto, encontrando o caminho verdadeiro para Deus, estando salvo na promessa da salvação. Amém?